Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã, que bom que você está aqui de volta para acompanhar conosco o nosso segundo episódio desta série de reflexões sobre o credo. Antes de começarmos, é preciso lembrar, já no início desse vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha, comenta. Todos os comentários, sugestões e até as críticas serão consideradas e respondidas e atendidas. É muito importante que você faça chegar o maior número de pessoas a essas reflexões. Muito bem. Vamos então para a reflexão de hoje, que é: em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só recapitulando, na reflexão passada nós refletimos, creio. E agora nós continuamos. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu quero começar essa reflexão pensando um pouco a respeito de algumas palavras que São Paulo vai dizer a respeito deste Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que ele fala na segunda de Timóteo. Diz o texto, no capítulo 1, versículo 2, da segunda de Timóteo. A Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui nós temos o fundamento para os apóstolos de como pensar este Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro, ele é um Deus poderoso porque é cheio de graça. Toda a graça está nele. Na pessoa de Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Depois, ele é um Deus rico em misericórdia. É um Deus cheio de misericórdia, incansável na sua misericórdia. E ele é um Deus da paz. Não é um Deus da guerra, é um Deus de paz. E Paulo, quando deseja isso a Timóteo, ele diz: graça, misericórdia e paz, não da parte dele, mas da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, aqueles a quem Paulo acredita. Aqui é o fundamento da fé paulina, quando ele expressa essa fé para Timóteo. Se ele dissesse, da minha parte, então é a partir das suas próprias ideias, da sua própria capacidade. Mas São Paulo diz, da parte de Deus. Se é da parte de Deus, é bom, é graça, é misericórdia. Porque Deus é bom. Então, crer em Deus quer dizer, eu quero dizer, confiar em Deus, entregar-me a Deus, aquele que é fonte do bem, fonte do amor, fonte da felicidade e fonte de vida eterna. Fazer a experiência de Deus é fazer a experiência com a fonte de vida eterna. Quer ter vida eterna? Não é neste mundo. Quer ter uma vida feliz? Não é neste mundo. Quer ter uma vida de amor? Não é neste mundo. Aqui nós temos estas experiências que passam, que passarão. Mas a fonte de todo bem, o amor eterno, a felicidade completa, a realização plena da nossa vida está em Deus. E é só em Deus. Somente nele. Ai, Ademir, mas
fulano de tal, fulana de tal me faz feliz. Te dá momentos de alegria. Ah, mas eu estou pleno. Não, você não está pleno. A plenitude se dá no amor de Deus. E quando na eternidade eu estiver, então eu contemplarei a felicidade eterna. Felicidade eterna. Aqui nós temos momentos bons, agradáveis, necessários para a nossa caminhada, necessário para a nossa vida, e está tudo certo a respeito disso. Agora precisamos, quando nós olhamos para o credo, a partir do decálogo da nossa fé, é preciso compreender que o amor, a bondade, a felicidade e a nossa realização plena está no Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa fé. Que se serve das pessoas, das situações, das coisas que se nos são apresentadas. Mas a fonte do bem está em Deus nosso Senhor. Pois bem, quando eu reconheço que Deus é Pai Todo-Poderoso e que Ele criou o céu e a terra, eu tomo uma decisão. Decisão, às vezes, que nós chamamos de várias formas. Decisão de vida, metanoia, conversão, arrependimento, retorno à caminhada, comecei a caminhar, né? Virei cristão. A gente usa vários adjetivos para dizer uma só coisa. Ao acreditar em Deus, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, eu começo a participar da vida de Deus. Eu começo a participar da sua vida. Eu começo então a participar da sua felicidade, do seu amor e da sua realização, mesmo aqui na terra. Eu não preciso esperar chegar no céu para participar da vida de Deus. Porque eu posso fazê-lo porque Ele criou o céu e a terra. Se Ele criou o céu e a terra e tudo que há, também me criou. E Ele criou tudo isso para a glória do seu louvor. Criando a terra e o céu para a glória do seu louvor, eu aqui posso participar da sua vida. De que maneira eu posso participar da sua vida? Sendo canal de felicidade que vem de Deus. Canal de consolo. Trazer a felicidade para o irmão no consolo, no cuidado, nas manifestações de amor desinteressado. Amar. Fazer parte da sua vida, da vida de Deus, é amar. E o amor passa pela decisão, não pelo sentimento, que nós vamos falar numa outra sequência. Mas veja, quando eu amo, eu tomo uma decisão. E fazer a experiência do amor é decidir. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu amo, e Ele me ama. E porque Ele me ama, eu também amo. Então, quando Deus me ama, todas as vezes que Ele decide vir ao meu encontro, desde a criação até o envio do seu Filho, e depois o envio do Espírito Santo, e até hoje, nos dias de hoje, que é derramado sobre nós. Então, Ele vai nos amando através dessas realizações. Quanto Deus realizou em nosso favor? Quanto Deus realizou na minha vida, não é? Na sua vida? Há 10 anos atrás eu pensava uma coisa, Deus realizou algumas coisas, as boas e as ruins, e me fez entender, e hoje eu enxergo aquelas coisas de maneira diferente, com mais amor, com mais afeto, com mais compreensão, com misericórdia. Por quê? Porque a minha experiência com Deus me proporcionou. Portanto, quanto mais eu participo da vida de Deus, tanto mais eu vivo a experiência de acesso aos irmãos. E esse dinamismo
lembra do tu e eu? Esse dinamismo passa pela experiência de doação. Então, eu posso dizer assim, Ademir, olha, quando eu me dou para Deus, Deus se doa para mim? Eu diria que não. Eu diria que é o contrário. Deus se doou por mim, razão pela qual agora eu me dou por Ele. De que forma Ele se doou? Criando o céu e a terra, no primeiro momento. E depois enviando o seu Filho para nos salvar. Mas, neste momento, vamos pensar na criação. O quanto Ele se doou, Ele criou, ou deu inteligência para o homem criar as coisas boas. Infelizmente, muitos criaram coisas ruins que tiram a vida de Deus que está nos irmãos. Pois bem, fazer essa experiência de doação é compreender a sua onipotência, a sua grandeza, a sua misericórdia, compreender a fecundidade de Deus, porque Ele é um Deus criador. Se Ele é um Deus criador, Ele não recicla, Ele cria. O salmista diz: criai em mim um coração resoluto. Criai em mim, Senhor, um coração que esteja disposto. É possível, porque o Deus que nós cremos e professamos criou o céu e a terra. Se Ele criou o céu e a terra e tudo que há, e tudo que contém no universo Ele criou, porque Ele existia desde toda a eternidade, vai dizer o Salmo 92. Desde toda a eternidade o vosso trono é firme, desde sempre vós existis. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios e a sua voz, e faz eclodir o flagor de suas ondas, vai dizer o salmista. Portanto, reconhecer essa onipotência de Deus, esse Deus todo-poderoso que criou, esse Criador magnânimo que criou, porque criou a misericórdia, criou o amor por ser o puro amor, criou a fecundidade porque é um Deus fecundo, criou a vida, e a vida para que nós pudéssemos participar da sua vida. Enviou o seu Filho, quis viver a nossa vida para que nós pudéssemos viver a vida dele. Eu fico impressionado diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia, no mundo marcado de ódio, no mundo marcado pela destruição, mundo marcado pelo desrespeito, o mundo marcado por distanciamento. De repente, se deparar com este artigo e compreender que Deus é todo-poderoso e Ele que criou o céu e a terra, é nos colocar no nosso devido lugar. Quem somos nós, senão aquelas criaturas por Ele criado? O Deus Todo-Poderoso, que é também um Deus comunidade trinitária. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e associa sempre mais a esta comunhão divina na medida em que eu respondo a este amor e cumpro a sua vontade. Já é forte, porque é onipotente, mas eu me fortaleço na fortaleza da Trindade quando eu mergulho nessa experiência sempre mais. Fazer a experiência é responder com amor, aí eu cumpro a sua vontade. E deixa eu dizer uma coisa, querido, querida. Às vezes, uma grande resposta de amor é um profundo silêncio sepulcral.
Fazer o silêncio, numa grande maioria das vezes, o silêncio orientado pelo Espírito, o silêncio necessário para a nossa caminhada, é o mesmo que dizer, é o mesmo que gritar: eu quero fazer a vontade de Deus, que também passa pelo silêncio que nós não sabemos fazer, que nós temos dificuldade de fazer. Portanto, o específico da fé cristã é que Deus se revelou como Pai. A especificidade da sua revelação passa nesta revelação primeira como o Pai. O Pai criador, o Pai amoroso, o Pai poderoso, o Pai misericordioso, o Pai amigo, ou o Pai que quer fazer amizade, o Pai pródigo, que sempre está esperando o filho voltar. E isto se dá por revelação, não por descoberta. Ninguém acordou e disse: descobrimos aqui um Deus. Ele foi se revelando. Ele foi se desvendando para os seus amados. Desde o princípio, Deus se esforça, tem a iniciativa de se revelar. Ele não quer ser descoberto, ele quer ser conhecido. Ele não quer ser surpreendido. E a pessoa dizer: agora encontrei, descobri Deus. Não. Ele quer que a pessoa compreenda, quer que cada um de nós e a humanidade compreenda. Ele se revela. E eu enxergo esse manifestar do seu poder na criação. No amor que nós temos e no amor do seu Filho. Portanto, esse ser absoluto e transcendente que é buscado constantemente através das inspirações religiosas de todos os povos ao atravessar dos séculos, toma o nome de Pai. Cada um dentro da sua dimensão. Sempre se coloca na condição de Pai. Ou seja, aquele pai que quer ser acessado pelo seu Filho. E quando nós pensamos no Deus Todo-Poderoso, queridos, precisamos lembrar da sua onipotência. Não é possível falar da Trindade sem falar de Deus Todo-Poderoso, se não pensarmos a sua onipotência. E a onipotência, a grande onipotência manifestada por Deus, a grande manifestação de Deus, para que o mundo pudesse ver a sua onipotência, está bem expressa na manjedoura de Belém. Quando nós olhamos na manjedoura de Belém, aquele menino frágil, aquela criança frágil, nós contemplamos a onipotência do Deus que se faz frágil. Quando nós olhamos na oficina do carpinteiro de Nazaré e vemos aquele Deus frágil crescendo, aprendendo com José lapidar a madeira, pensando, ou ali não tão claro na sua missão, pensando que agora ele cuida e corta e dá polimento à madeira, mas a maldade do homem o cravará no madeiro rústico romano. Ali está a onipotência do Cristo, a onipotência de Deus. A onipotência de Deus que se manifesta dentro da família simples de Nazaré, que se manifesta ao aprender o ofício de carpinteiro e que se vai desembocar lá
no Monte Calvário, onde ele, que é a árvore da vida, que é o Deus da árvore da vida, gerou o seu filho, que aprendeu a trabalhar cuidando como carpinteiro da árvore material. Ele, que é a árvore da vida, agora vai experimentar da árvore da morte para nos dar a vida. Que beleza de onipotência! Quem poderia fazer isso, senão o Deus Todo-Poderoso? O que criou o céu e a terra. Jesus, então, revela-nos que este poder é de Deus. E o poder de Deus é o contrário do poder do homem. O poder de Deus se manifesta a partir da fragilidade de um homem-deus. E o poder do homem se manifesta através da arrogância e dos poderes deste mundo. Então Deus é amor na sua onipotência. E o poder do amor, e é o poder do amor, esta definição, a definição da sua natureza. Então, quando eu confesso que Deus é o Criador do céu e da terra, eu reconheço não só como o Senhor da história e o único Salvador da vida, mas também aquele que conserva a vida e a defende. É um Deus que conserva a vida e a defende. Assim como Jesus defendeu a vida. Assim como na cruz, Jesus conservou a vida daquele arrependido ladrão. Então, a natureza de Deus está em conservar a vida e defender a vida. Desde a sua concepção ao declínio natural. Porque ele é onipotente. Então, se nós pensarmos de uma forma mais humana, mais do nosso cotidiano, temos que compreender que todo atentado às criaturas é um ato contra Deus, um crime de lesa majestade. Portanto, toda vez que eu cometo um homicídio, toda vez que eu cometo uma violência, toda vez que eu trabalho para ceifar a vida das mais diversas formas, seja de forma literal, seja de forma psicológica, seja de forma moral, seja denegrindo o outro, seja depondo contra o outro, seja desqualificando o outro, de qualquer natureza. E nós vivemos um tempo que aqui na internet, nós vemos várias experiências da cultura do ódio e a cultura do cancelamento. E eu fico muito triste, quando eu olho nas redes sociais, quando eu olho nos meios de comunicação, as pessoas colocando as outras num processo de fritura ou num processo de congelador, onde vai matando a integridade, a dignidade. Quem faz isso não tem Deus como o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele rejeita qualquer tipo de violência. E repito, toda violência que tira a paz, que tira o sossego, que tira a coragem, que faz o outro desanimar. Todo o latrocínio, o suicídio, roubos seguidos de morte, tudo que tira a paz, que depõe contra a vida, mesmo que não mate a pessoa literalmente, mas mate a dignidade dos nossos irmãos, nós cometemos um pecado grave. Nós lesamos
a majestade do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que, por amor, por misericórdia, por bondade, nos chamou a todos para a sua glória. Todos nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu costumo fazer a comparação, quando digo uma comparação, quando falo a respeito destas injustiças causadas pelo nosso tempo, nosso século. Nós temos vivido dias sombrios, dias tenebrosos, onde a gana de desgraçar a vida do outro está tão iminente que a gente assusta. E eu estou falando de cristãos. Eu estou falando de cristãos que acreditam no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas que se comportam como que se o amor e a graça, a misericórdia e o Espírito que vem do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não é para o outro, é para si. Egoísta. Um Deus particular que a mim abençoa e ao outro pune. Um Deus que para mim os benefícios da lei de Deus, para o outro o rigor da lei de Deus. Eu costumo dizer que a maior expressão de que Deus nos ama de maneira igual é o sol e a chuva. Se aí na sua casa, no momento que você está assistindo, onde você estiver, dá uma olhadinha no tempo. Se estiver chovendo, está chovendo sobre os bons e os maus, sobre o cristão e o não cristão, sobre todas as pessoas que ali vivem. A chuva é a mesma, molha igual. E se estiver sol, o sol está sobre todos, os justos e os injustos. Malus et bonus, sobre os maus e sobre os bons. Separar esta dimensão nas nossas atitudes é tirar a possibilidade do outro fazer a experiência do tu e ele, e do ele e o tu. Portanto, queridos e queridas, deixo então nessa reflexão uma pergunta. Como nós estamos compreendendo esta dimensão do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Será que nós estamos participando da vida de Deus na felicidade, no amor e na realização? Ou será que nós queremos a chuva no nosso campo e no campo do nosso irmão? Nós queremos o sol e a caristia. Ou será que nós queremos o sol no nosso campo para fazer crescer e a chuva para levar embora a semente do outro? Ou será que nós já fizemos um processo de conversão, um processo de ascese? Diria, com todo respeito aos irmãos e às irmãs a quem nos acompanha, diria, será que temos tido a hombridade de compreender que o sol da justiça é para todos e a água da vida jorrada do coração de Jesus é para todos? Portanto, podemos concluir que a chuva vem para regar a todos, sobre todos, como disse, os maus e os bons, e o sol para alumiar, iluminar a todos. Então eu pergunto para você, com toda franqueza, será que você nas suas atitudes e eu nas minhas atitudes estamos compreendendo que a chuva é para irrigar
fecundar a terra do nosso coração, onde o Deus Todo-Poderoso quer criar um homem novo e uma mulher nova. Por isso a chuva cai sobre o bom e sobre o mal. O bom para que permaneça e o mal para que converta. O bom para que continue a dar frutos e o mal, aquele que ainda não dá fruto, revigore o seu tronco e enxerte a árvore da sua vida na participação da vida de Deus. E o sol, quando derrama sobre o bom, é para que ele busque energia para continuar a sua caminhada na vida de Deus. E quando cai sobre a vida do mal, daquele que ainda não fez experiências de bondade sobre os aspectos que eu já dei como exemplo, o sol é para iluminar o nosso interior e revelar quem nós somos. Porque a grande chuva é o próprio Cristo, que lá do alto do madeiro do seu coração jorrou a água que jorrou do lado do Cristo é a chuva que precisamos para fecundar o amor do Deus Todo-Poderoso. E ele, ao resplandecer na ressurreição, é o sol da justiça. E qual a justiça? Que ele venceu a morte. E que nós podemos também vencer aquela morte que está em nós, vencer aquela morte que nós provocamos no outro. Por quê? Malus et bonus. Todos nós, maus e bons, somos amados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.